Na antiga Capadócia, onde as montanhas se erguiam majestosas e os vales eram moldados por rios serpenteantes, nasceu Jorge, um menino que carregava em seu destino o peso de uma história que mudaria vidas e crenças. Seu pai, um militar valoroso, havia encontrado a morte em batalha, deixando Jorge e sua mãe, Lida, em uma situação delicada. Lida, uma mulher de educação esmerada e posses, decidiu que a Terra Santa seria o novo lar para ambos, um lugar onde as tradições de sua origem palestina poderiam ser preservadas e onde seu filho poderia crescer em um ambiente de fé e aprendizado. Desde cedo, Lida ensinou a Jorge os valores da bondade, da justiça e, acima de tudo, da fé. As histórias dos mártires cristãos, que enfrentaram torturas e morte em nome de suas crenças, penetraram no coração do jovem, formando a base de sua moral. Jorge era um estudante diligente, absorvendo cada ensinamento com uma intensidade que o tornaria um líder nato. Ao atingir a pata-adolescência, um novo chamado ecoou em seu interior, o desejo de seguir a carreira militar, um caminho que parecia traçado pelo legado de seu pai. Com determinação, Jorge se destacou rapidamente no exército romano. Seu temperamento combativo e sua habilidade nas batalhas o levaram a ser promovido a capitão, e logo recebeu o título de Conde da Capadócia. A vida na corte de Nicomédia era repleta de pompa e poder. E aos 23 anos, Jorge encontrou-se na alta sociedade, exercendo a função de tribuno militar. No entanto, mesmo em meio a tantas honras, seu coração ainda pulsava com os ensinamentos de sua mãe. A morte de Lida foi um golpe devastador. Jorge herdou não apenas bens, mas também a responsabilidade de honrar a memória de sua mãe. A promoção na corte imperial parecia um prêmio, mas logo se transformou em um fardo. Ao observar a brutalidade do Império Romano contra os cristãos, Jorge sentiu um chamado mais forte que qualquer medalha ou título. Ele já conhecia o cristianismo e agora, ao ver a opressão que seus irmãos de fé enfrentavam, decidiu que era hora de agir. Em um ato de generosidade e coragem, Jorge distribuiu sua fortuna aos pobres, buscando a verdadeira salvação prometida pelo Evangelho. Essa decisão, que poderia ser vista como loucura por muitos, foi um testemunho de sua fé inabalável. Ele não tinha mais medo das consequências, pois a verdade que havia encontrado era mais preciosa que qualquer riqueza material. O imperador Diocleciano, um homem determinado a erradicar o cristianismo, logo se tornou ciente das ações de Jorge. Quando o Senado confirmou um decreto imperial contra os cristãos, Jorge não hesitou. Em um momento de bravura, levantou-se e desafiou a decisão absurda, sugerindo que os romanos deveriam abraçar a fé cristã. A sala ficou em silêncio e os olhares se voltaram para ele, um jovem conde que ousava confrontar o poder do imperador. Questionado sobre suas convicções, Jorge declarou com firmeza que a verdade é Jesus Cristo, a quem ele servia fielmente. As palavras saíam de sua boca como uma chama ardente, iluminando os corações dos presentes. Diocleciano, furioso e humilhado, tentou desviar Jorge da fé, submetendo-o a torturas cruéis. Mas, em vez de se curvar ao sofrimento, Jorge se erguia ainda mais alto, afirmando sua fé com uma coragem crescente. Sua resistência não passou despercebida. Muitos, incluindo a esposa do imperador, começaram a ver nele um verdadeiro mártir. A história de Jorge se espalhou como fogo em palha seca. Enquanto as torturas se intensificavam, o jovem continuava a inspirar outros a permanecer firmes em suas crenças. A esposa de Diocleciano, tocada pela bravura e pela fé de Jorge, acabou por se converter ao cristianismo, um ato que abalou as fundações do império e desafiou a ordem estabelecida. Mas o imperador, incapaz de desviar Jorge de sua fé, ordenou sua execução. No dia 23 de abril de 303, Jorge foi decapitado em Nicomédia. Sua morte não foi o fim,
mas o início de uma nova era de veneração. Os cristãos, em luto, começaram a considerar seus restos mortais como relíquias sagradas, e igrejas foram erguidas em sua homenagem. A história de Jorge, que se tornaria conhecido como São Jorge, ecoou através dos séculos, inspirando gerações a lutar pela fé e pela justiça. Uma das lendas mais famosas sobre São Jorge narra sua batalha contra um dragão aterrador que devastava uma cidade. O dragão, símbolo da idolatria e da destruição, exigia sacrifícios humanos, e a princesa Sabra estava destinada a ser a próxima vítima. Ao ouvir sobre o sofrimento da cidade e da princesa, Jorge decidiu intervir. Ele fez um pacto. Salvaria a jovem em troca da conversão do reino ao cristianismo. A batalha que se seguiu foi épica. Jorge enfrentou o dragão com bravura, sua fé servindo como armadura contra o medo. Após um confronto feroz, ele derrotou a criatura, libertando a princesa e com isso conquistando o coração da cidade. A população, tocada por seu heroísmo e pela mensagem de amor e fé que ele representava, se converteu ao cristianismo, abandonando a idolatria que havia causado tanto sofrimento. O dragão, portanto, simboliza não apenas a opressão, mas também a luta interna que todos enfrentamos ao confrontar nossas próprias crenças e medos. Jorge, com sua coragem e fé inabalável, tornou-se um ícone da luta pela verdadeira fé. Sua história continua a ressoar em corações e mentes, lembrando a todos que, mesmo diante da opressão e do medo, a coragem de um único indivíduo pode acender uma chama de esperança e transformação. São Jorge, o mártir, o guerreiro, o defensor da fé, permanece como um testemunho poderoso de que a verdadeira bravura não reside apenas em vitórias em batalhas, mas na capacidade de se manter firme em suas convicções, mesmo quando o mundo ao seu redor desmorona. A sua história não é apenas a de um homem, mas a de todos que, ao longo da história, se levantaram em defesa da verdade e da justiça, ecoando como um chamado de Deus para as gerações futuras.